quando a gente trata dessa questão do crescimento das cidades, nós podemos abordar o capítulo das parcerias público-privadas, né? E aí eu passo a palavra aqui para o professor Cláudio, para que ele possa trazer para a gente como o setor imobiliário, o setor da habitação, discute o crescimento das cidades a partir dessas parcerias público-privadas, quais são as tendências daqui para frente, o que nós podemos dizer nesse momento em que estamos tratando desse assunto e olhando para o futuro, vendo para onde vamos caminhar. Professor Cláudio, por favor. Olha, as parcerias público-privadas são um caminho irreversível. Eles acontecerão de formas cada vez mais aperfeiçoadas. O modelo da parceria, que envolve a contraprestação de recursos do Estado, o investimento privado, e, no seu bojo, traz também, além da execução das obras, a prestação de serviços, ela, no ponto de vista da habitação e da produção imobiliária, às vezes traz algumas complicações para que isso aconteça, porque o mercado e as empresas estão muito mais acostumadas a produzir as obras, a produzir as unidades e entregar. Quando você faz uma parceria que você tem que vincular a prestação de serviços, não é tão simples para o setor imobiliário, em especial de produção habitacional. Mas tem acontecido parcerias, sim. A prestação de serviços, em algumas das parcerias, elas envolvem, por exemplo, gestão condominial, envolvem gestão da edificação. Em outros casos, por exemplo, você tem parcerias em que você pode ter outros tipos de serviços envolvidos. Por exemplo, você pega o caso de uma parceria que está sendo proposta para o novo centro administrativo de São Paulo, que seria uma parceria imobiliária, não especificamente residencial. Mas, neste caso, envolveria as obras, a execução das obras e a gestão patrimonial daquele complexo, né? Então, como essas parcerias, legalmente, elas têm que ter um prazo entre 5 e 35 anos, então você tem que envolver a prestação de serviços também. Então, eu acho que, nesse caso específico, a gente vai ter que aperfeiçoar um pouco esse modelo para se adaptar um pouco melhor à questão, principalmente, de produção residencial. Então, a gente está usando a lei como ela é hoje, mas são necessários, às vezes, alguns ajustes complicados quando se trata da produção habitacional residencial. E esta evolução pode caminhar utilizando-se outros mecanismos que hoje a gente já tem. Você pega, por exemplo, e eu vou chamar de parcerias indiretas, PPPs indiretas. Por exemplo, o caso de uma operação urbana consorciada, né? Ela não é uma parceria público-privada do ponto de vista estritamente legal, porque não tem todos os requisitos. Mas, na verdade, acaba sendo uma parceria onde o Estado acaba fazendo um projeto de intervenção urbanística, acaba estabelecendo mecanismos de leilão de certificados de potencial de construção, quer dizer, na verdade, o Estado, então, ou o município, nesse caso, entra nesta parceria indireta com potencial construtivo, e o privado vem executando, comprando esse potencial e executando obras residenciais e comerciais. E esta parceria acaba resultando em investimentos públicos, em obras públicas interessantes. Por exemplo, né, no caso da Operação Urbana Água Espraiada, uma das obras resultantes desta parceria indireta foi aquela ponte estaiada, né, que temos hoje como cartão postal da cidade de São Paulo. Então, esta seria, por exemplo, uma parceria indireta. A gente tem também outros casos, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do Casa Paulista, no governo do Estado de São Paulo, que também é uma parceria indireta. Em que sentido? A iniciativa privada precisa produzir habitação para as pessoas de mais baixa renda. Mas a iniciativa privada tem os seus limites de redução de custo para poder atender as pessoas que ganham menos. Quando os custos atingem os limites mínimos possíveis, não existe outra alternativa a não ser o subsídio público.
E, neste caso, então, por exemplo, você tem o programa Minha Casa Minha Vida, que não deixa de ser uma parceria nesse sentido. Por quê? Porque o governo dá um subsídio para aqueles que necessitam, e dessa forma você viabilizou a produção e o atendimento habitacional para as pessoas de mais baixa renda. Mas, às vezes, esse subsídio fornecido pelo governo federal não é suficiente, porque tem pessoas que nem com aquele subsídio conseguem comprar suas unidades, principalmente em locais onde o custo do terreno e a produção é mais cara, como nas grandes capitais como São Paulo. E aí vem o governo do Estado e dá mais um pedaço de subsídio, que é o caso do Casa Paulista, dá em torno aí de 16, 20 mil reais, para complementar e poder viabilizar isso. Estamos falando aqui em São Paulo, eu estive em Boa Vista aí a semana passada, e lá eles têm um problema grande também, porque o custo dos materiais é muito alto. Porque você levar cimento para lá, você levar tudo é complicado, energia elétrica é cara, e aí também você precisa ter um certo modelo de compensação. Então, eu acho que a parceria público-privada é um mecanismo muito interessante, ele tem sido utilizado no nosso setor, sim, mesmo tendo que se atender a algumas amarras legais, né, para que se caracterize como parceria, mas, de outra forma, existem modelos que se assemelham e ainda assim funcionam para atender os objetivos que a própria parceria se propõe. Então, eu acho que nós devemos é um modelo que deve ser aperfeiçoado, né? Eu acho que a cada dia que passa, a gente entendendo o que acontece, nós temos uma legislação genérica para parcerias público-privadas, e todos vão comentar sobre isso, mas no setor habitacional, eu acho que merecia um capítulo especial, parcerias público-privadas habitacionais, para se ajustar às características específicas que tem esse setor e que precisa muito desse sistema como modelo.